Olá, vestibulandos, estamos aqui mais uma vez com aula de matemática. Hoje o tema vai ser geometria analítica, especificamente circunferência. Nós vamos falar aqui, o professor Raul está aqui comigo. E aí, pessoal? Boas dicas, né? As overdicas. Overdicas, importante. Você assistindo todas as nossas aulas, não tem perigo, a sua chance de passar qualquer concurso vai ser muito grande. Então, hoje o nosso tema vai ser o quê? Circunferência. Fique atento à geometria analítica, sempre está pintando uma questãozinha assim. Então, primeira coisa a gente falar em circunferência é o quê? É a equação reduzida da circunferência. Tá? O que é a equação reduzida de uma circunferência? Daqui a pouco a gente vai tratar de uma questãozinha bem legal, bem contextualizada, né? E você tem que estar atento ao quê? Seguinte, na equação reduzida, para você encontrar a equação reduzida, primeira coisa é você calcular a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Como é que você calcula a distância? Naquela outra aula que nós passamos aqui com vocês a respeito de distância entre pontos, né? Nós falamos dessa relaçãozinha, dessa fórmula que vem do Teorema de Pitágoras. Nada mais nada menos que isso. Você dá uma olhadinha lá no Teorema de Pitágoras e você consegue calcular a distância entre dois pontos. É muito simples você fazer isso. E essa formulazinha da distância entre dois pontos é que vai nos informar, vai nos fornecer a equação reduzida da circunferência, que tem uma importância grande nesse tema, nesse tópico, circunferência. Algum comentáriozinho, professor? Por que calcular a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência? Porque é assim que ela está definida. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja distância para um ponto dado que a gente chama de centro é constante. Por isso é que você pode garantir, através da fórmula da distância, como o professor Jonado falou, que a gente obtém, a partir desse raciocínio, a fórmula ou a equação de uma circunferência. E você está vendo aí na sua telinha, olha, a equaçãozinha da circunferência. Você está vendo aí o plano cartesiano, circunferência desenhada, e você pode observar o centro, é o ponto O, de coordenadas A e B, abscissa A, ordenada B, certo? Você está vendo um ponto P, que tem suas coordenadas x e y, um ponto qualquer do plano cartesiano. Esse ponto está sobre a circunferência. E a distância entre o centro da circunferência e esse ponto, como você está vendo aí na sua telinha, é o quê? É dada pela fórmula que vai resultar na equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aí já é a fórmula pronta. Após a dedução, você já está vendo ela preparadazinha para você, ok? Lembre-se dessa fórmula, procure gravar, memorizar isso aí, porque necessariamente a chance é grande de você usar essa relaçãozinha em uma questão que envolve circunferência. Não é isso, professor? Algum comentário? E uma observação, pessoal, é que quando a gente encontrar, por exemplo, uma equação nesse formato e ela representar para a gente uma circunferência, algumas coisas são bem importantes de não confundir, não erre. Por exemplo, se você tem x menos 9 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 5, por exemplo, e a gente perguntar qual é o centro dessa circunferência, lembre-se que apesar de lá estar escrito x menos 9, você deve considerar 9 como valor da abscissa. Repare aí no slide que você vai perceber que A é a abscissa do ponto que a gente disse que era o ponto O, o centro da circunferência. Lá na expressão, na fórmula, vai aparecer x menos A. Se está aparecendo y mais 4, é porque a ordenada do ponto deve ser negativa. E quando você faz lá o joguinho de sinal, aí ele vai ficar com um valor positivo, já que menos com menos dá mais. O raio, pessoal, lá na expressão é escrito ao quadrado. Então, se você está vendo 5, 5 não é o raio. Raiz de 5 seria o valor do raio. Perfeito. A outra equação, que normalmente aparece também, que é derivada, né, ela vem, né, da equação reduzida, é justamente a equação que a gente chama de equação geral da circunferência. A equação geral de uma circunferência não é nada mais, nada menos que você desenvolver, né? Você desenvolve a equação reduzida e chega na equação geral. Desenvolver como, Ronaldo? Veja aí na sua telinha. Você está vendo aí na sua telinha a equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ok? Essa é a equação reduzida da circunferência. Desenvolvendo os produtos notáveis, você está vendo na sua tela, x ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, produto notável. Novamente, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Organizando os dados, né?
eu tenho o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado, colocamos os termos ao quadrado próximos, na sequência, menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Então, essa equação que você está vendo aí é a chamada equação geral da circunferência. Note que basta você desenvolver a equação reduzida, desenvolvendo os dois produtos notáveis, o r ao quadrado que está no segundo membro, você passa para o primeiro membro e você tem aí a chamada equação geral da circunferência, ok? Que daqui a pouco, pode voltar comigo aqui na telinha, daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo, tá? Uma aplicação prática disso aí. Como é que pode cair no concurso essa ruma de, digamos assim, essa ruma de letra, de número, como é que pode cair isso num concurso? Você vai ver um exemplo daqui em breve. Algum comentáriozinho, professor? Não, na boa? Então vamos nessa. Olha só, pode voltar aí na telinha, a questãozinha já está na sua tela. Ó. O tiro com arco foi introduzido nos Jogos Olímpicos Modernos em 1900, sendo disputado até 1920. A discrepância entre as regras aplicadas nos diferentes países fez com que a modalidade ficasse ausente do evento por várias décadas. A partir de 1972, em Munique, com a adoção das regras da Federação Internacional de Tiro ao Arco, por um número suficiente de países, o tiro com arco voltou à condição de desporto olímpico, o qual se mantém até hoje. Em torneios ao ar livre, o alvo chega a 122 centímetros de diâmetro para distâncias de até 90 metros. Em uma prova de tiro ao alvo, com quatro atletas classificaram-se para a final. Cada um desses atletas efetuou um único disparo e, para determinar qual atleta conquistou a medalha de ouro, os juízes utilizaram um aparelho que projeta um arco, que projeta um plano cartesiano sobre o alvo. Nesta prova, o alvo está representado pela equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 3x, menos 5y, menos 9 sobre 2 igual a zero. E os disparos efetuados estão representados pelos seguintes pontos no plano cartesiano. Comigo aqui na telinha. Pessoal, antes da gente dar prosseguimento na nossa questão, o que é que você deve ter notado? Caramba, Ronaldo, um texto muito longo. Isso normalmente acontece nos concursos. Então você tem que estar atento, isso é uma tendência, questões contextualizadas, muito ilustradas, muitas ilustrações, textos, e depois você vai ver uma tabela, Então você tem que ter muito cuidado, ler com calma, ler com atenção, tá? E marcando os pontos importantes da questão. No caso, até agora, equação da circunferência, você já dá uma circulada, não é isso, professor? Exatamente. Então, olha só, texto grande, você já faz a lida rápida, vendo os pontos importantes, De volta na telinha aí. Olha só, a tabela que ele informou para a gente. Tá aí, na primeira coluna, os atletas, Alan Williams, Sebastian, John, David, Gibran, Gibran. É Gibran Body ou Gibran Body? Bom, há controvérsias, Depende, se for um gringo que estiver falando, Então ele vai dizer body. Mas nós sabemos que no fundo, a ideia mesmo é body. Se vocês acompanharem a aula do professor Gibran, vocês vão entender justamente por que a gente está nesse impasse. Bom, de volta à tabelinha aí na sua tela. Bom, cada atleta teve a sua coordenada. Alan, menos 2 e 2, o Sebastian, 4 e 3, o John, 3 e 5, o Dave, 0 e menos 1, e o Gibran Body, menos 6 e 8. Vamos à pergunta. De acordo com as informações contidas na tabela, assinale a alternativa correspondente ao atleta vencedor dessa prova. Então tá aí os cinco atletas. Ele quer saber o atleta vencedor dessa prova. Comigo aqui na telinha. Olha só. Tiro ao alvo, Arco e flecha, tiro ao alvo. Quem é o atleta vencedor? É aquele que acerta no centro. É isso? Ou mais próximo dele. Exatamente. Cuidado para você não ter essa ideia. O atleta vencedor é aquele que acerta no centro do alvo. Bom, se ele acertar no centro, ele já tem grande chance de ser o vencedor. Mas isso não quer dizer que por ele vai ser, para ganhar, para ele vencer a prova, não necessariamente ele tem que acertar no centro. O atleta que estiver mais próximo do centro, ele será o vencedor da prova. Então, a ideia é essa. Olha, é um conhecimento de mundo.
pouquinho simples, né? Mas é um conhecimento de mundo. Às vezes a gente tem a noção, o atleta vencedor vai ser o que acerta no centro. Não necessariamente. Mais próximo dele será o vencedor da prova. E em geometria analítica, né? Deixando o contexto de lado e indo para a parte matemática, ele informou para a gente o quê? Uma equação de circunferência e informou para a gente 5 pontos no plano cartesiano. E eu desejo descobrir qual é a posição entre esses pontos e o centro da circunferência. Na realidade, eu quero descobrir qual é o ponto desses 5, qual é o mais próximo do centro, tá? Existem 2 maneiras para você fazer isso, né? E nós vamos mostrar na telinha daqui a pouco. Quais são as 2 maneiras? Você pode calcular o centro e o raio da circunferência, né? E em seguida você calcula a distância de cada ponto ao centro, né? Comparando essa distância com o raio, ok? Então você vai ter a noção de qual dos pontos está mais próximo do centro, ok? Bom, vamos lá, na telinha aí. Estou com a equação da circunferência, como é que eu vou encontrar o centro da circunferência? Seguindo o centro, lembre-se que é o ponto de coordenadas AB, né? Seguindo aqui a nossa equação geral, como nós mostramos ainda há pouco, menos 2A igual ao termo que multiplica x. Está vendo lá, menos 3? Você está vendo na sua telinha. Menos 2A igual a menos 3, portanto, o A vale 3 meios. Menos 2B igual ao termo que multiplica o y. Menos 2B igual ao termo que multiplica o y, B igual a 5 sobre 2. Portanto, o centro dessa circunferência é o ponto de coordenadas 3 meios e 5 meios. Tranquilo? Encontramos o centro. Para encontrar o raio da circunferência, olha aí na sua tela. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual ao termo independente. Tudo isso foi deduzido, foi mostrado para vocês na fórmula geral da circunferência. Substituindo os valores, 3 meios ao quadrado mais 5 meios ao quadrado. Perceba que o R ao quadrado que estava negativo, já passamos para o segundo membro, ele já ficou positivo. E o menos 9 meios que estava no segundo, veio para o primeiro. Concluindo aqui, fechando, tirando o mínimo aí, você vai encontrar o quê? Que o raio mede quanto? O raio mede exatamente raiz de 13. Então, temos o centro da circunferência e o raio que mede raiz de 13. Tranquilo? Pode deixar a questão aí na sua telinha. Verificando aqui, ponto A. Qual é a distância do ponto A? Eu tenho o centro, eu tenho o raio. Qual é a distância do ponto A em relação ao centro? Basta você usar a fórmula da distância, como nós já comentamos com você hoje. Raiz quadrada, coordenada x de um, menos o x do outro, né? X de C menos x de A ao quadrado, mais y de C, menos y de A. E a ordem não faz diferença não, Ronaldo? Nenhuma diferença. Olha só, volta comigo aqui na telinha. O professor Harrison estava aqui perguntando, lembrando, muito bem lembrado. Se eu trocar a ordem, como é que eu vou saber se é x de C, x de A? Quem é que eu vou pegar primeiro? Tanto faz. Tanto faz por quê? Porque está elevado ao quadrado, então a ordem não vai alterar. Tranquilo? Você pode trocar de ordem. Por isso que eu tenho a mania de dizer assim, vou calcular a distância entre 2 pontos. Aí eu falo, raiz quadrada de quem? X de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro. A variação de x ao quadrado. Quem é um e quem é o outro? Tanto faz, não vai fazer diferença porque está elevado ao quadrado, ok? De volta aí na telinha. Pronto, você está vendo a nossa conclusão aí, distância de A para C, a distância do ponto A para o centro, raiz quadrada de 12,5. Você não tem que se preocupar em calcular essa raiz, porque você só quer comparar as distâncias, né? Já estou notando que essa distância é menor do que o raio. Esse ponto está dentro do alvo, ok? Vamos lá, rapidinho, passando aqui todos os pontos para a gente, né, não ser tão enfadonho com você, mesmo. Estamos calculando a distância de quem? Do ponto S, que é de Sebastian, até o centro, olha, mesmo cálculo. A distância de Sebastian até o centro, raiz quadrada de 6,5. Já observei que a distância é menor, ok? E é menor que a anterior. Exatamente. Portanto, ele está mais próximo do alto. Por enquanto, o Sebastian está ganhando. Pode ficar aí na telinha mesmo. Calculando aqui o próximo atleta, distância, está aparecendo aí na sua telinha, ok? Distância desse atleta, raiz quadrada de 8,5. Acertou dentro do alvo também, só que a distância já foi maior que Sebastian. Por enquanto, segundo atleta está ganhando.
Terceiro atleta, quarto atleta que diga. Estamos calculando a distância. Ok, pronto. Distância desse quarto atleta, raiz quadrada de 14,5. Já observei que essa distância é maior do que o raio. Portanto, o atleta ele errou o alvo. Errou o alvo. Né? Poderia ser uma pergunta. Né? Então, ó, comigo aqui, ele poderia ter perguntado se houve algum atleta que errou o alvo. Seria esse atleta por enquanto, até o momento. De volta aí na telinha. Algum comentário, professor? Não? Tranquilo? Não. Então vamos nessa. De volta aí na telinha aí. Próximo atleta, olha só. Gibran. Expectativa Gibran aí para o nosso atleta brasileiro, Gibran, que se classificou para a final. Ó. Vamos ver aqui o desempenho dele. Né? Gibran é um cara bom, viu? Mas não é muito não. A distância dele foi raiz quadrada de 86, passou muito longe. Com a gente aqui na telinha. Ele tem que treinar mais. Tem que treinar muito. Eu acho que esse tiro dele nem no estádio ficou. Acho que foi para fora do estádio. Muito distante. Mas tem um macete. Macete não é uma palavra mesmo. Mas tem uma dica. Uma overdica. Overdica para a gente passar. Preste atenção, galera. Quando você quiser descobrir, é isso que a gente quer, descobrir qual dos pontos se aproximam mais do centro, né? O que é que você pode fazer? Overdica. Overdica agora. Quer? Bom, pessoal, primeiro para eu descobrir quando é que um ponto pertence ou não a uma circunferência, se ele pertence ou não a uma reta, a uma hipérbole, a uma parábola, a qualquer curva que seja representada por uma equação. Dentro da geometria analítica isso vai ser muito comum. Para eu descobrir se aquele ponto pertence ou não a essa curva, basta substituir os valores de x e y na equação pelas coordenadas do ponto que você está procurando. Se a equação permanece verdadeira, então ali você tem um ponto que pertence àquela curva. Se der qualquer absurdo, menos 1 igual a 0, 2 igual a 0, 3 igual a 1, qualquer um desses absurdos te indica que aquele ponto não pertence a essa curva. Perfeito. Em geometria analítica, no nosso caso, aqui no nosso exemplo, qual vai ser? Essa mesma jogada que o professor Raulson falou. Nós vamos pegar as coordenadas dos pontos dos atletas, né, e substituir na equação da circunferência. Só que aqui em analítica a gente tem uma interpretaçãozinha a mais do que isso. Se, como o professor Raulson falou, se der igual a 0, significa dizer o quê? Que aquele ponto está em cima da linha, em cima da circunferência, pertence à circunferência. Se após você substituir o resultado deu um número negativo, independente do número, não importa o valor, substituir deu um número negativo, é porque o ponto está dentro da circunferência. Se você, após a substituição, der um número positivo, significa dizer que o ponto está fora da circunferência, que são as três posições possíveis entre um ponto e uma circunferência. O ponto pode estar fora, pode pertencer à circunferência ou pode estar no seu interior, dentro da circunferência. Na telinha aí. Olha só, ponto A, coordenadas menos 2 e 2, substituindo na equação, você nem precisa colocar igual a 0, porque o que nos interessa é saber o valor, né? Substituir o x e o y, tal, fiz as continhas, olha o resultado, menos 0,5, número negativo, esse ponto está dentro da circunferência. O próximo ponto, Sebastian, olha só, substituir as coordenadas dele, você está vendo na sua tela, resultado, menos 6,5. Número negativo, o ponto está dentro. Eu ainda não sei qual dos dois é mais próximo, daqui a pouco a gente vai dizer. Na verdade, a gente já sabe, já pode levar você a fazer uma observação sobre isso. A gente já descobriu, com o cálculo anterior, que quem é o atleta campeão? É o Sebastian. Bom, o que é que aconteceu com esses valores? Perceba que o valor de Sebastian é muito menor do que o do primeiro atleta. Vamos mostrar o restante e deixar o pessoal chegar a uma olha conclusão. Só, na telinha de novo aqui, ó, vamos para o próximo atleta. Está aqui, substituindo as coordenadas dele, você está vendo na sua tela, menos 4,5. Terceiro atleta que deu o valor negativo, os três estão dentro da circunferência. Próximo atleta, quarto atleta. Já estou vendo aqui, ó, que o resultado deu um número positivo, significa que o cara errou o alvo, ok? Está do lado de fora. E Gibran, bode, que infelizmente, não sei o que aconteceu, olha o número, 73,5, um número positivo enorme. Comigo aqui. Cara... Bom, de volta à questão. Caro vestibulando, seguinte,
Encontrei números negativos, encontrei número positivo. Como é que eu vou saber qual é o número que está mais próximo do centro, qual é o número que está mais afastado do centro? Como? Bom, a gente observou, fazendo a comparação entre os dois resultados, que quando o valor é negativo e tem o maior módulo possível, ou em outras palavras, é o menor número que você encontra, isso indica que o ponto está a uma menor distância do centro. Na telinha de novo aqui, ó, só para a gente fechar nossa aula de hoje com esse... Olha, todas as coordenadas, né? Ele perguntou qual era o atleta que ganhou. O Alan teve a distância raiz, o valor dele foi menos 0,5. O Sebastian foi quanto? Menos 6,5. John, menos 4,5. O Dave, 1,5. E Gibran Bode Rocco, 73,5. Então, ó, percebam que dos 5 atletas, o que ficou mais longe, distante, quilômetros, Gibran, 73,5. Esse número, professor, comigo aqui na telinha, esse número 73,5 representa a distância que ele... Não. Cuidado para não pensar isso, viu, vestibulando? Não representa a distância, representa que, pelo fato dele ser um número bem maior que o Dave, que foi 1,5, ele está bem mais afastado do centro. Mas isso não pense que é a distância em relação ao centro. A distância nós calculamos que foi a raiz de 86,5. Ok? Então essa foi a nossa overdica a respeito de circunferência e posição entre ponto e circunferência. Pessoal, fiquem atentos, a gente vai colocar muito mais aulas para tentar ajudar vocês a ter o grande resultado que vocês esperam. E contamos sempre com a colaboração de vocês para nos orientar também sobre quais são as aulas. Manda Twitter, né? Exatamente. Nos adiciona no Facebook, pede aula, pede tema que a gente vai estar aqui para atender vocês. Até mais, até uma próxima aula.